Olá a todos, estamos na cidade do Porto, no mercado Bom Sucesso e aqui temos então o encontro da imprensa a nível mundial. Estou na presença do presidente do CEPES. Isto então quer dizer que encontrar a imprensa foi um lugar certo no norte de Portugal. Com certeza, nós organizamos o CEPES, que é um centro da Universidade do Porto, um centro de investigação. Nós organizamos este encontro, a imprensa de língua portuguesa no mundo. O que é que nós pretendemos com este seminário? O que nós pretendemos foi reunir um conjunto de responsáveis pelos órgãos de comunicação social, espalhados pelo mundo, de todos os continentes, no sentido de conhecermos a sua trajetória e, sobretudo, detectarmos os desafios que se colocam enquanto órgãos de comunicação social, com o objetivo de vermos de que forma é que podemos contribuir para encontrar aqui uma plataforma de entendimento e de apoio a todos esses órgãos que defendem e desenvolvem e promovem a língua portuguesa no mundo. O que é que percebeu neste encontro? Desafios de várias pessoas a representarem a imprensa em algumas partes do mundo. Percebe-se que há dificuldades, percebe-se que há coisas interessantes. Por exemplo, tivemos o caso dos Estados Unidos, um jovem que é muito promissor, não questiona a edição do jornal o 24 Horas. É certamente que sim, quer dizer, nós já suspeitávamos que assim acontecia, mas confirmamos que há diferentes situações relativamente aos órgãos de comunicação social. Percebemos que a realidade, por exemplo, europeia é diferente da realidade americana, Canadá, Estados Unidos, Brasil, e mesmo também no que diz respeito à Ásia, ao Extremo Oriente, e portanto, deste confronto de posições, de situações diversas. Percebemos que há órgãos de comunicação social que estão bem implantados e que não têm dificuldades financeiras, há outros que estão menos implantados e têm algumas dificuldades, e o que nós pretendemos é fazer o diagnóstico da situação para encontrarmos soluções de forma a apoiarmos estes órgãos de comunicação social, que são um veículo determinante, um instrumento determinante da afirmação e da expansão da língua portuguesa no mundo. E não percebe também que não é só o facto do dinheiro, mas também o amor à camisola, defender Portugal muito longe? Percebemos perfeitamente. Aliás, verificamos que os responsáveis de alguns dos órgãos de comunicação social se debatem com problemas financeiros, graves mesmo, e que mesmo assim não têm desistido de continuar a desenvolver os seus jornais ou as suas rádios com imensas dificuldades, com muito poucos jornalistas e, portanto, com meios muito escassos para desenvolverem eficazmente a ação e a missão que pretendem. E poderemos mencionar Montreal Magazine, que é uma emissão que vai sobrevivendo muitas vezes sem custos, mas que consegue fazer também devido à experiência do produtor. Sem dúvida nenhuma, Montreal Magazine é um dos exemplos paradigmáticos desta situação, em que os meios financeiros são escassos, mas isso não tem impedido os seus responsáveis, os seus agentes, de levarem a cabo a sua ação, a sua missão e de contribuírem de forma determinante no Canadá para que a língua portuguesa continue bem viva e constante, digamos assim, na sociedade canadiana. Eu peço para que deixe aqui algumas palavras para aqueles órgãos de comunicação que ainda não estiveram presentes, mas terão uma oportunidade no futuro de exprimir as suas necessidades junto daqueles que de facto tentam perceber melhor o que é aqui em Portugal. Para aqueles que não estiveram representados neste seminário, nós esperamos em breve o CEPES desenvolver um projeto cuja estratégia e cujas linhas fundamentais serão enviadas a todos os órgãos de língua portuguesa, os órgãos de comunicação social de língua portuguesa, e receber os contributos e os desafios que
que eles entendem que devem ser colocados para que nós possamos desenvolver uma ação útil em prol e em favor desses órgãos e, portanto, da língua portuguesa e de Portugal. Temos o caso dos Estados Unidos, que é um jovem que representa o 24 Horas em New Jersey, e mais outro senhor que vem de New Bedford, que representa a rádio. Olá, muito prazer. Olá, como está? E como é que está a viver este momento de reencontrar a imprensa a nível internacional? É muito interessante vermos que nos demais países onde há a imprensa portuguesa, as dificuldades e os desafios são os mesmos que nós nos Estados Unidos. São os nossos colegas na Alemanha, ou por exemplo em Macau, as histórias convergem bastante e isso dá-me força para não achar que estou lá a fazer uma missão impossível e um desafio muito complicado sozinho, porque na realidade estamos todos no mesmo barco. Todos funcionamos com equipas muito pequenas e todos temos que lutar dia a dia e não desistir para que todas, no nosso caso que somos um diário, que todos os dias as pessoas logo às 4, 5, 6 da manhã, quando vão para o trabalho, possam ter um jornal português e vejam quanto é que ficou o Benfica ou o Sporting, por exemplo. Como é que se consegue, sendo se calhar multifacetado para fazer algumas tarefas no seu próprio jornal, como é que se consegue fazer um 24 horas? Com muita persistência e teimosia e sem parar muito para pensar no que é que estamos a fazer. Temos é que agir. Já na última década os jornalistas tornaram-se multifacetados no sentido de produzir conteúdos em vídeo para a parte online, saber paginar. No início de eu começar a trabalhar há cerca de uma década havia paginadores, nenhum de nós sabia e hoje em dia somos todos bastante experientes em seja Illustrator, InDesign, Photoshop e é assim que no dia a dia vamos fazendo tudo o que é preciso, seja fazer de relações públicas, no meu telefone, ir a paginar, ir desenhar a capa ou editar um vídeo, por exemplo. E antes de terminarmos as suas palavras, o que é que se aprende no final deste encontro, ou de reunir então as pessoas que vêm de várias partes do mundo? Que a muito curto prazo seria essencial de facto termos esta rede de contactos para que mesmo que estejamos distanciados em 10 mil quilómetros possamos ligar uns para os outros e ajudar e dizer vai acontecer isto aí ou vai acontecer aquilo aqui e possamos todos juntos minimizar as nossas limitações, como já percebemos, são muitas. O que pensa então de hoje termos também ainda a presença do Secretário de Estado que veio dar força a este mesmo encontro e é uma iniciativa também dele? Sim, e há um outro aspecto também que é muito importante nesse sentido, é que o Secretário de Estado viaja muito e ele melhor que ninguém conhece efetivamente as limitações que nós temos. Mas o que eu achei interessante foi que no meio de tudo há duas grandes diferenças. E há comunidades, eu posso falar no nosso caso, em que praticamente já não há imigração e nós temos um tipo de problemas e dificuldades a enfrentar. E há as outras comunidades onde a imigração é mais recente, em que as dificuldades são totalmente diferentes. As nossas são mais pela sobrevivência e pela luta da sobrevivência e preservação da nossa língua e da nossa cultura, enquanto que as comunidades recentes têm, obviamente, um problema totalmente diferente. E fala-me do seu projeto de rádio. É uma rádio que abrange muito público e certamente as pessoas gostam sempre de ouvir em português. Sim, exatamente. A nossa rádio está no ar 24 horas por dia, exclusivamente em português. E como eu disse, um dos conflitos que nós temos é precisamente a programação e a seleção musical, ou seja, nós não podemos optar apenas pela música tradicional, pelos imigrantes mais antigos que gostam do fado, da música pimba, etc., porque senão arriscamos a perder os imigrantes mais recentes e os lusodescendentes que querem a música mais moderna. E esse é o conflito que nós estamos neste momento a encontrar, a lidar com ele e a tentar superar, tentando agradar às duas partes, e por vezes não agradamos nem a uma nem a outra. O que mantém, o que reúne um certo consenso, pelo menos na nossa rádio, é os noticiários que nós transmitimos diariamente da RDP e também o futebol, o desporto, porque aí os jovens gostam do Sporting, do Benfica ou do Porto, acompanham a seleção nacional e os imigrantes mais antigos também. Mas esse conflito é um conflito que neste momento está a gerar um grande problema e criar grandes dificuldades na nossa estação. E cá temos ainda a presença também de Luxemburgo, o Sr. Reis, que é implicado num projeto que eu achei também, no ponto de vista interessante e muito rico, nesta comunidade de Luxemburgo e também para o mundo, que é Bom Dia
Pontal.lu. Sim, o Bom Dia Pontal.lu é um projeto puramente internet, só produzimos conteúdos em linha. Começamos há 13 anos atrás, vamos fazer 13 anos no dia 10 de junho de 2014. Portanto, há 13 anos que fazemos informação na internet, baseados no Luxemburgo, mas vamos um bocadinho mais longe, porque o Luxemburgo está no meio de uma região que abrange a Alemanha, a França, a Bélgica, e fazemos conteúdos que chegam aos portugueses desses 4 países, no fundo. E sabemos perfeitamente que Luxemburgo tem 1/3 da população que é portuguesa e falou num aspecto muito importante que é o governo que utiliza já as expressões em português naquilo que é público. Exato, nas coisas do dia a dia. Portanto, a presença portuguesa é tão forte, tão importante, que eles criaram, por exemplo, há painéis de informação em português. Há, por exemplo, eu dei o exemplo dos vidrões, onde se reciclam as coisas, estão em português, a informação já está em portuguesa. E recebo, nomeadamente, na minha autarquia onde eu moro, recebo informação da autarquia sempre em 4 línguas. Uma delas é o português. E este encontro da imprensa, acha que serviu de algo no Porto? O que é que podemos, no final, concluir com este reencontrar do povo? Eu acho muito interessante porque nós sempre que nos encontramos temos ideias para partilhar e podemos inspirar-nos também daquilo que fazem os nossos colegas. Por exemplo, o vosso caso, que fazem televisão de forma profissional, etc. Nós também fazemos, por exemplo, uma web TV, fazemos produção de pequenas entrevistas que colocamos em linha e é qualquer coisa que nós, por exemplo, no Luxemburgo estamos sozinhos a fazer isso. E ao falar com outros colegas aprendemos coisas, partilhamos. E depois, neste momento, há uma discussão se se vai partilhar conteúdos entre nós, entre os órgãos das comunidades. Parece-me uma muito boa ideia criar uma plataforma para podermos fazer essa partilha. E este encontro com o Secretário de Estado também é feliz porque, sendo ele um bocadinho o organizador desta ideia de reencontrar a imprensa, acha que a ideia, ou já concluiu através dele, se de facto o Governo pode estar mais implicado ou de maneira alguma, porque tudo o que é Estado é um bocadinho separado. Sim, mas eu acho que sim, eu acho que o Estado está interessado e este Governo acho que está interessado. Já a Animei organizou uma conferência semelhante em Oeiras e já aí se viu que havia vontade. Eles querem pelo menos que a gente se fale, que a gente colabore, porque acho que no fundo é uma força muito grande. Todos estes órgãos de comunicação que pelo mundo fora falam a língua portuguesa. E se nós pudermos trabalhar um bocadinho melhor, acho que é também no interesse do Estado português. Por isso eu acho que, de facto, o Dr. José Cesário, naquilo que tem dito, naquilo que tem afirmado, mostrou já que quer que a gente colabore mais e, sobretudo, é sempre o que eu digo, pelo menos pela nossa língua, pelo nosso país, mas também pela nossa língua. A nossa língua que é tão rica, que está em tantos sítios do mundo, por que não? Por que não trabalharmos melhor juntos, não é? Ora, cá temos a representação de Macau. O Sr. Diniz vai-nos explicar o que é que percebe, depois certamente de ser também um bocadinho mediador deste seminário e como jornalista e aquilo que conhece do seu jornal, que é um jornal diário. O que é que se pode concluir num encontro destes? Em primeiro lugar, concluo que é um encontro de boas intenções, sem dúvida nenhuma. Mas nós em Portugal, em português, não é? Dizemos que de boas intenções está o inferno cheio. O problema é passar à prática. Repare, o problema é encontrar denominadores comuns desde logo entre a imprensa e o audiovisual, rádio e televisão, e de realidades tão diferentes como o Canadá, os Estados Unidos, enfim, aí não são muitos, mas depois a Europa, a Ásia, a África. Quer dizer, isto é realmente um pouco difícil, não é? Já há mais de 10 anos, 12 anos, que o Governo de Portugal tem, com toda a independência, tem procurado incentivar a criação destes laços comuns. Mas eu tenho que reconhecer que é muito difícil encontrar laços comuns em realidades que são realmente muito diferentes. E, portanto, nós temos que ter alguma calma em relação às conclusões. Eu acho que, aliás, fui eu que lancei a ideia de que este encontro ficasse em ata, ficasse numa publicação aqui do SPES, precisamente para dar fundamento a uma coisa que é fundamental, é que não há neste momento nenhum trabalho académico, nenhum trabalho de investigação sobre os mídia de língua portuguesa nas várias partes do mundo,
ao contrário, está muito estudado muitos outros tipos de jornalismo, mas este jornalismo que se faz português, que se faz em português, fora de Portugal, realmente não tem nenhuma, não está estudado. E acho que faz sentido estudar até para aquilo que se diz em direito, que é para memória futura, porque estou convencido que, como é normal, aliás, que algumas das publicações acabam por morrer e, portanto, fica para memória futura, para que no futuro ainda se lembrem destas coisas. Não é fácil, portanto, e temos que aceitar, não com determinismo, porque realmente é preciso trabalhar, mas precisamos de aceitar sem megalomanias e sem grandes projetos, mas com uma coisa que os chineses muito têm, e eu, enfim, já tenho muitos anos da China, que é terem um sentido pragmático. É importante encontrarem soluções muito concretas, muito pragmáticas, muito fáceis de resolver e que não criem, digamos, muito ruído à sua volta para impedir que essas coisas possam aparecer, porque realmente não é fácil. Eu gostaria de lhe perguntar que dificuldades encontra na Tribuna de Macau. Este jornal, que é todos os dias que sai, há dificuldades? Bom, eu costumo dizer aos alunos de jornalismo, também sou professor na universidade, e eu costumo dizer aos alunos que não percebo porque é que eles foram para o jornalismo. Porque, ao contrário que as outras pessoas pensam, o jornalismo não dá dinheiro. Portanto, qualquer outra empresa a vender chouriços, então, se calhar eram mais ricos. Bom, e muitos deles dizem-me que há um espírito de missão. Em Macau, os problemas são do dia-a-dia. Mas os problemas são para se resolver. E, portanto, no dia-a-dia a gente resolve os problemas. E o jornalismo, eu também não conheço, enfim, nestes anos todos, enfim, já não sou tão novo como isso, eu não conheço ninguém que alguma vez me dissesse que o jornalismo que era uma tarefa fácil, que era... Porque é um mediador. É um mediador entre a fonte da notícia e o receptor da notícia. Ora, quem está no meio leva de cima e de baixo. Portanto, não me parece... há problemas. Problemas muito concretos, determinados. Evidentemente, neste momento tenho 10 jornalistas. Se eu tivesse mais dinheiro, eu tinha 20 jornalistas. Porquê? Porque dava emprego a mais gente, ainda por cima portugueses, vindos de Portugal, também há alguns chineses que falam português, ficava muito contente. Não posso, tenho que trabalhar, mas eu não me queixo. Acho que não é isso que deve ser. Já trabalhei no passado, quando houve a gripe das aves, só havia 2 jornalistas, porque realmente naquela altura não havia publicidade, não havia obras públicas, não havia nada. Então, durante um ano, andámos ali quase que fechar. Nessa altura, isto também diz o chinês, que a palavra crise em chinês significa oportunidade. Nessa altura começaram a aparecer os anúncios das falências, das empresas que faliram, porque não havia negócio. Bom, deram negócio à Tribuna, deram negócio aos mídia portugueses. Portanto, a minha perspectiva não é de me queixar. A minha perspectiva é de procurar oportunidades. Todos nós temos que encontrar nos diversos locais onde estamos nichos de oportunidade. E todos estão bem. Claro que uns são mais normais do que outros, alguns são um pouco ortodoxos, mas o importante realmente é que cada um, no sítio onde esteja, dê resposta às comunidades que estão. E de uma coisa, como a colega sabe, é evidente, é que tudo isto dá muito trabalho. Ora, o seminário é sempre muito rico para encontrar aquelas pessoas que vêm representar Portugal muito longe, e nós também temos a alegria de encontrar alguém que também se interessou de estar presente neste congresso, que é a coordenadora da SIC Internacional, Cláudia Rodrigues. Muito obrigada por ter vindo. Muito obrigada eu, antes de mais. O gosto é todo meu, porque é sempre um gosto ter a possibilidade de participar em iniciativas como que estamos aqui a assistir hoje, em que temos pessoas que vêm de todos os pontos do mundo para discutir um tema tão importante como este, que é a comunicação para a diáspora. E vocês são um caso que se integra plenamente nesta comunicação para a diáspora, que vem do Quebec
e chegam aqui, não só participam, como também fazem a cobertura. Portanto, isso é que é o ideal da comunicação para a lusofonia. Exatamente, e você vem de Lisboa e no Questiona a Horas para ter vindo numa manhã e acompanhar, infelizmente não deu para encontrar no primeiro dia, mas hoje, a terminar este dia, temos a feliz sorte de poder querer interessar-se por tudo o que se passou aqui hoje. O que é que pensa, de facto, deste reencontrar ou das pessoas terem vindo falar das suas situações a nível de uma comunidade? Acha que isto é muito importante, esclarecer às vezes as dificuldades ou a maneira como as pessoas fazem, mas fazem com muito amor ao seu país? Eu acho que quer seja a televisão, quer seja a imprensa, quer seja a rádio, os meios de comunicação para a lusofonia e para a nossa diáspora têm um papel tremendo. E quer na promoção da identidade cultural, da língua portuguesa, na divulgação do país e das próprias comunidades. E no que toca às próprias comunidades, há outro papel, que não são só os canais que emitem daqui para lá, mas vocês, que estão no seio da comunidade e têm um papel fortíssimo, como é o caso do Montreal Magazine, que faz este ano 10 anos, os meus parabéns aqui em direto, tem um papel fundamental na coesão, na promoção, na divulgação dos eventos da comunidade, quer dizer, e o Montreal Magazine é um exemplo disso. Muito obrigada. E, de facto, termos este encontro, o que é que se percebe? Percebe-se as dificuldades, mas as pessoas ainda conseguem fazer. E às vezes as pessoas fazem com falta de subsídios, mas temos o caso da SIC Internacional, que está muito bem implantada no Canadá e se calhar gostaria de ir a outra ponta do Canadá, que ainda não entra. Verdade, nós temos hoje em todo o mundo já 6 milhões de telespectadores que têm acesso à SIC Internacional. Felizmente, no final, aliás, do ano passado, conseguimos levar, além da SIC Internacional, também a SIC Notícias ao Canadá e, portanto, o nosso objetivo é continuar a produzir, e com a vossa colaboração, dos portugueses que se encontram no Canadá, produção de qualidade para os portugueses que nos veem no Canadá. E, se me permite, e um bocadinho ao sabor deste que é o desafio deste seminário, a grande questão que se coloca, o grande desafio daqui para diante é percebermos, face à multiplicidade de pessoas que compõem a nossa diáspora, que é imensa pelo mundo fora, que se divide por imensos países, que foi em diversas vagas da história de Portugal, que hoje se compõe, isso é muito importante, de gerações muito diferentes, percebermos como é que vamos comunicar para essa multiplicidade de pessoas, como é que vamos chegar a essas pessoas e como é que daqui para a frente vamos também promover Portugal no mundo através destes canais, mas sobretudo através de vocês que estão lá fora e que são o nosso principal cartão de visita. E temos também a FPTV, que é de facto o que faz a difusão de todo o material que vem de Portugal. Temos que agradecer também à palavra do Sr. Alvarez e ainda também do empenho que Montreal Magazine tem tentado levar, e acho que a sondagem também é muito rica, ainda bem que os portugueses estão a gostar de ver aquilo que é feito e se calhar no futuro poderá vir a ser com muito mais gosto continuar a fazer e estar a trabalhar ao lado com a SIC Internacional. Sim, sem dúvida. Parcerias como esta que temos no Canadá, com a FPTV, e que depois que nos levam também a programas como o vosso, de podermos ter um elo direto com a comunidade e com as pessoas que nos veem no local, gera sem dúvida um produto de melhor qualidade e permite à pessoa rever-se na própria programação, não só ver coisas do seu país, mas perceber-se a si própria na sua emissão. E sempre que temos essa possibilidade, dessa proximidade, isso é benéfico para nós, para vocês e para Portugal. Para terminar, vamos convidá-la para vir ao nosso aniversário este ano, que Montreal Magazine tem todo o gosto que haja alguém da SIC Internacional que esteja connosco a celebrar então os 10 anos, porque o 10º aniversário é uma data redonda. O 10º aniversário é uma data que mostra um longo percurso, já está aqui a entrar quase numa adolescência, portanto um programa já bastante cimentado e portanto eu agradeço imenso desde já o convite, terei todo o gosto em fazê-lo. E, portanto, será o ano de comemoração do vosso magazine e um gosto para nós como canal emissor. Obrigada pelas suas palavras. Muito obrigada eu por esta participação. Ora, neste encontro da imprensa temos a presença de alguém que conhecemos muito bem, o Dr. José Cesário, Secretário de Estado para as Comunidades, e vamos-lhe perguntar como é que é, de facto, o reencontrado novo da imprensa e que aspectos ricos são de escutar aquilo que é exposto, então, nestes dias de seminário, para todos percebermos aquilo que se passa no mundo inteiro. Dr. Cesário, muito prazer em voltar a vê-lo. Prazer é meu.
eu. Evidentemente que isto é um encontro e um reencontro. Nós temos tido o hábito de juntar diversos representantes de órgãos da comunicação social em língua portuguesa, que há um pouco por todo o mundo, são umas dezenas largas, neste caso temos aqui cerca de 20, e é um reencontro de muitos, porque eles habituaram-se a conhecerem-se uns aos outros, exatamente através deste tipo de iniciativas. Evidentemente que eles vieram aqui para trabalhar, e para trabalhar fundamentalmente em torno de uma questão: como melhorar os seus projetos jornalísticos, os seus projetos de imprensa, os seus projetos editoriais, e como se organizarem melhor. É isso que está fundamentalmente em cima da mesa. Que articulação podem fazer uns com os outros e que relacionamento podem ter com órgãos da comunicação social e outras entidades que em Portugal trabalham esta temática, estão virados para esta temática. No fundo, o que está em causa é saber como é que entre Portugal e os portugueses que estão fora de Portugal, os fluxos informativos podem decorrer com maior eficácia. É isso que está em causa. E o que tem escutado de uns e de outros, alguma coisa o preocupa no que questiona a identificação das comunidades pelo mundo fora? Não, preocupa sempre o facto de, por vezes, nós percebermos que alguns destes projetos estão a passar por situações delicadas. Também o contrário, também temos consciência que em Portugal também há uma crise significativa na comunicação social e por vezes essa crise também prejudica o tal fluxo informativo daqui para fora, não é? Porque muitos dos portugueses da diáspora continuam a ter contacto com as suas terras de origem, muito através da imprensa regional, e portanto também é muito evidente que vêm aqui ter as notícias. Os jornalistas da diáspora são as pessoas mais bem informadas sobre qualquer comunidade, não vale a pena iludir-nos sobre isso. E muitas vezes trazem-nos a notícia daquilo que corre bem e daquilo que corre mal, das dificuldades que há neste ou naquele projeto, nesta ou naquela política, nesta ou naquela atividade, neste ou naquele setor. E, portanto, evidentemente que nós tivemos aqui boas notícias relativamente a bons projetos, e más notícias relativamente às dificuldades de muitos. Portanto, o trabalho que temos agora pela frente, e eu quando digo temos, é todos, é saber como é que nós conseguimos esbater as dificuldades. Como é que conseguimos, o ideal era eliminá-las, mas eu já não vou tão longe, mas pelo menos esbatê-las, diminuí-las, reduzi-las. E o facto da língua ter este valor ou esta importância por aqui, por ali, em qualquer parte do mundo, é sempre uma riqueza, e o senhor apercebe-se muito bem das viagens que faz e muito mais apreço os portugueses podem dar ao português, porque é isso que não pode passar despercebido. Eu acho que a maior parte das pessoas, e eu falo dos portugueses, já está a perceber a importância da língua portuguesa. Infelizmente não todos, vamos ser claros, mas a maior parte já percebe. Nós temos evoluído muito a esse nível, as nossas comunidades e as nossas instituições têm evoluído bastante. Hoje é inquestionável a dimensão do espaço lusófono. E é inquestionável outra coisa, é o seu crescimento. Ora, é um espaço em crescimento, um espaço de pessoas, de bens, de negócios, um espaço cultural, e isso tem, evidentemente, impacto na vida de muita gente. Há muita gente que hoje vive da língua portuguesa e vive em função do domínio da língua portuguesa. Este domínio vai ser cada vez maior, por parte de cada vez mais pessoas. Dentro de mais uns 15 anos deve haver mais 100 milhões de pessoas a falar português do que hoje. Já hoje somos mais de 250 milhões, seremos com certeza provavelmente mais de 350 milhões dentro de uns 15, 20 anos. Isso é incontornável, é uma língua em crescimento e, portanto, sendo a língua mais falada no Hemisfério Sul e a terceira mais utilizada na internet, é óbvio que é uma língua de negócios e a maior parte das pessoas estão a perceber progressivamente isso. Passámos de uma fase em que alguns até tinham vergonha de falar português, ainda temos um ou outro caso desses, para uma fase em que as pessoas se orgulham de falar português. E há cada vez mais pessoas de outras origens a aprender o português. Ora, quem está na comunicação social em língua portuguesa, independentemente dos projetos editoriais, jornalísticos serem exclusivamente portugueses ou serem bilíngues, independentemente disso, quem está neste setor tem um campo muito vasto para explorar.
E temos o caso do Luxemburgo, que é um exemplo muito rico no que questiona a comunidade portuguesa. É um exemplo muito rico pelos aspectos que aqui foram referidos e por um outro, que acho que não foi aqui ainda devidamente avaliado. É que a maior parte dos projetos editoriais em língua portuguesa que existem no Luxemburgo são propriedade de luxemburgueses, que há muito tempo perceberam, que entenderam a importância que tem o português naquele país. São 19% da população, praticamente, com tendência para crescer. E é uma população que se irá progressivamente integrar mais na sociedade local. É uma população que consome bastante e, portanto, evidentemente que esses aspectos são aspectos que foram devidamente valorizados e se foram valorizados quer na área da imprensa escrita, quer na área radiofónica, da imprensa falada, quer num projeto muito interessante de natureza digital que ali existe. Resta de dizer muito obrigado do José Cesário de convidar Montreal Magazine para estar presente neste encontro da imprensa e representamos muito bem no Questiona a SIC Internacional em colaboração com a FPTV. Muito obrigado. Apenas uma nota, o convite é do CPES, em primeiro lugar, evidentemente, embora o apoio para a iniciativa seja nosso. Ora, estou na presença do Dr. Pedro Lomba, que está ligado no Ministério que tem um laço muito rico com o Dr. José Cesário e certamente este secretaria onde faz parte pode tratar um bocadinho mais do aspecto da emigração. Pode-me dizer alguma coisa sobre o facto que foi exposto hoje neste seminário? Sim, esta articulação entre políticas de imigração com I e políticas de imigração com E decorre de várias razões. Uma tem que ver com a grande mobilidade das pessoas, que hoje em dia ocorre no mundo. Muita gente que está em Portugal, depois vai para fora, depois revolta, etc. Isso é muito frequente no contexto europeu. E depois, por nos parecer que os estrangeiros que estão cá são também embaixadores do país nos seus países de origem, países esses que têm também comunidades portuguesas e imigrantes portugueses. Portanto, era fundamental arranjar aqui formas de articular as diferentes diásporas e também, ao mesmo tempo, manter os laços de ligação, os laços de vínculo dos portugueses que estão no estrangeiro ao território nacional. Portanto, isso implica aqui um conjunto de ações articuladas que nós estamos, neste momento, a levar a cabo, no sentido de garantir que o Estado português tenha uma política migratória mais forte, com os fluxos mais articulados, tanto os fluxos de entrada como os fluxos de saída. Percebemos neste seminário que algo de rico aconteceu, nas suas palavras, que irá haver uma ajuda para o que questiona a imprensa. Sim, o que nós achamos é importante ou não o Estado português ter uma política de língua? É obviamente muito importante. É importante ou não o Estado ter uma política de apoio à comunicação social, a uma comunicação social de pequena escala, uma comunicação à formação, à qualificação de jornalistas, à partilha de conteúdos, ao jornalismo de investigação? É ou não, de facto, fundamental? Julgamos que sim. E, portanto, nesta reformulação que estamos a fazer agora dos apoios, mesmo no contexto de grande escassez de recursos, que é o contexto do que o país tem, parece-nos vital garantir que não é só a imprensa nacional, quer dizer, que possa aceder a esses apoios, mas também a imprensa que está no exterior e que não deixa de desempenhar uma missão de interesse público, porque promove a língua portuguesa, promove os valores do país, os valores culturais do país, porque também contribui para a promoção económica do país. Quer dizer, essa imprensa acaba também por ser fundamental nesta ótica de interesse público. E por isso achamos que nesta lógica ela não pode ser esquecida. E falou-se muito aqui na ideia de construir, de alimentar, reforçar uma rede entre órgãos de imprensa. Isso é fundamental. Portanto, o mundo lusófono, o mundo da língua portuguesa, oferece hoje uma plataforma pelos milhões de pessoas que falam português, pelo grande potencial que tudo isto tem, que não pode deixar de ser aproveitado por quem acompanha estas matérias no Governo. E por isso é exatamente essa a leitura que fazemos e é essa a resposta que queremos dar. Isto é uma boa notícia. Resta-me dizer um obrigado por ter vindo partilhar também esta riqueza
e esta possibilidade da imprensa está um bocadinho, de certa forma, apoiada ou a ter um suporte. Ou mais apoiada, não ser esquecida, poder perceber quais são as oportunidades que existem em Portugal também, e poder usá-las também nos países onde estão, defendendo aquilo que é fundamental para Portugal, a língua portuguesa, a cultura portuguesa, o país enquanto destino económico, enquanto destino de investimento, etc. Isso é fundamental também. Ora, cá temos uma representação de França, a senhora Emmanuelle Afonso. Vou-lhe perguntar qual é a missão dela aqui, então, nesta bonita cidade do Porto. Bem-vinda. Obrigada. De França são apenas as minhas origens, não é? Eu fui concebida em Portugal e migrei, a primeira experiência migratória na barriga da minha mãe, quando fui para a França, nascer em França. O trabalho que eu estou a desempenhar agora em prol das migrações é feito cá, a partir de Portugal para o resto do mundo, que é uma associação de lusodescendentes, a primeira e única, infelizmente, porque há tanto trabalho para fazer que gostaria que abrissem mais associações de lusodescendentes. E então existimos há 3 anos. O Observatório dos Lusodescendentes é uma associação que tem 3 missões principais, que é acolher os lusodescendentes que vêm para cá. Segunda é estabelecer pontes, ligações dos lusodescendentes da diáspora, não é? Porque há imigrantes portugueses portugueses que imigraram para todo lado e que tiveram filhos, não é? Portanto, se há aquela expressão de dizer que há portugueses nos cantos todos e também há filhos de portugueses nos cantos todos, que são os lusodescendentes, portanto, isso é a segunda grande missão que nos propusemos. E a terceira, e por isso chamamos Observatório, é fazer estudos sobre essa temática dos lusodescendentes, não é? Porque o que sentimos é isso, é que se fala muito da vaga migratória dos anos 60, fala-se da atual, e entre os dois há um vazio completo em termos de números, de quantificação, qualificação desta população lusodescendente, que pode ser tão importante para Portugal. Porque o nosso lema é um bocado isso, não é necessário estar em Portugal para ser útil a Portugal. É de qualquer parte do mundo onde estejam esses lusodescendentes, manter essa ligação ao país de maneira a ajudar Portugal também. E bem próximo deste final de visita a este querido Portugal, temos então também alguém que veio para este encontro da imprensa, o seminário realizado na cidade do Porto, Carlos Jesus, que representa o Lusopress. Muito prazer, Carlos Jesus. O prazer é todo meu. E hoje tivemos um momento muito especial a terminar aqui neste belo barco de um senhor que faz muito bem a diferença a nível mundial, o nosso amigo Mário Ferreira, que é um grande empresário. O que é que pensa deste que é o fecho em felicidade? As pessoas estão felizes, conversam. Como é que foi todo este passar? Bem, eu acho que de 2 temos dias? este pequeno, aliás, foi o único momento de descompressão, porque foram 2 dias a trabalhar muito forte, para quem, como nós viemos de de Montreal para Portugal, saímos do avião e viemos a correr para nos fecharmos numa sala de congressos a discutir os assuntos da imprensa internacional de língua portuguesa. Portanto, foram realmente 2 dias em que trabalhámos muito, discutimos, cada um dos participantes tinha trazido um trabalho para apresentar, para dar um retrato da sua comunidade em termos de imprensa. Foi o que eu fiz em relação ao Quebec. E tivemos a ouvir as opiniões dos outros e tivemos a ouvir também as interpretações que fizeram vários indivíduos ligados de perto ou de longe à comunicação portuguesa no estrangeiro, como a Lusa, como o secretário de Estado da Imigração, mais relacionado com a imigração em geral do que a imprensa, mas claro que este também é um sector que lhe interessa, como o empresário dos grupos de imprensa. CIPES. Não, eu refiro-me ao outro. O CIPES foi o convidado, o que organizou. Agora não esqueço-me o nome dele. Enfim, em todo o caso. Portanto, esteve muita gente neste tempo todo a falar sobre a vivência dos meios, dos órgãos de comunicação de língua portuguesa no estrangeiro. Está a falar da ERC.
Não, a ERCA foi também outro representante. O ERCA, como sabe, é a entidade responsável para regularizar os conflitos que possa haver entre a imprensa, os consumidores de notícias e os governos ou as entidades. Que também teve, aliás, o atual presidente, que também já foi jornalista, teve, portanto, até por sinal, uma participação, sim, ele foi muito objetivo. Acho que foi muito útil este encontro, embora já seja o terceiro ou quarto do género que se faz. O Lusopress, com esta minha vinda cá, é a segunda vez que vem a este tipo de congresso, e como foi sublinhado por alguns participantes, hoje no último dia, durante a sessão de encerramento exatamente, ficámos todos, por vezes, com um certo ceticismo. Isto é, de saber se realmente valeu a pena este trabalho, este esforço que foi feito. Eu que o compreendo, o que eu fiquei a compreender é que, ao nível português, sobretudo ao nível do governo e também das universidades, porque o responsável pela organização portanto, é um professor universitário e que está interessado por esta dinâmica da língua portuguesa no mundo inteiro, de um ponto de vista universitário, de estudioso. Eles começam a compreender que a língua portuguesa no mundo é um valor extraordinário e que, até agora, eles não têm dado muita atenção ao trabalho que os jornais, os meios de comunicação no estrangeiro fazem em língua portuguesa, e que esse é um valor extraordinário. E eles começam como que a despertar para esta realidade e chegar à conclusão de que tem que se fazer alguma coisa, que tem que se aproveitar do facto de haver no estrangeiro tanta gente, muitas vezes por carolice, outros por isso simplesmente por amor à sua língua, que trabalham anos a fio a divulgar a língua portuguesa, fazendo notícias em língua portuguesa, a divulgar os valores, a culinária, tudo aquilo que é português. Ora, estamos aqui na Ribeirinha, esta zona tão bonita do Porto, para quase fecharmos passar deste seminário, que vocês estarão muito bem atentos ao que fizemos. Temos então a presença do proprietário do Licor Beirão, que foi-nos servido gentilmente nesta visita a cada refeição. Muito obrigado ao Sr. José Redondo. Não tem nada que agradecer, foi aliás um prazer colaborar com esta organização, com este seminário. Fala-me um bocadinho do Licor Beirão. O Licor Beirão, se calhar, é o mais antiguinho em Portugal. Poderá não ser o mais antigo, mas o meu pai adquiriu a fábrica em 1940, precisamente num período em que começou a Segunda Grande Guerra Mundial, e teve uma qualidade, uma virtude extraordinária. É que pensou, pelo facto de ter um produto bom, se não o publicitasse, não o vendia. Portanto, logo em 1940, imagine, ainda não se faziam publicidade praticamente a bebidas espirituosas, ele começou a investir na publicidade do Licor Beirão. Tornando-se, no século XX, foi considerado pela Associação Portuguesa dos Anunciantes como o marketeer do século XX. E o Licor Beirão como a empresa com maior eficácia na publicidade do século XX. Foi realmente extraordinário. Está situado em que área? O Licor Beirão portanto, é um espirituoso e situa-se a fábrica na zona de Coimbra, na Lousã, propriamente dito na Lousã. Este tipo de iniciativa em divulgar o Licor Beirão é rico para as comunidades, e agora a falarmos então a levar esta mensagem para o Canadá. Evidente, a partir do momento que nos propõem e que têm aqui diretores, jornalistas ligados à comunicação social em todo o mundo, nós como sabemos o que é que vale e o que representa o Licor Beirão para a saudade dos portugueses que estão espalhados por todo o mundo, limitei-me realmente a apoiar esta iniciativa com muito prazer, com muito gosto, sabendo que estou a levar um bocadinho daquilo que é nosso a toda a comunidade portuguesa, através dos órgãos de comunicação social. E aquelas pessoas que não conhecem, se calhar terão a oportunidade de passar nas vossas instalações, se é o caso de poderem visitar. Normalmente nós não damos visitas nas instalações. Aliás, todos os meus amigos terei sempre muito prazer em lhes mostrar, porque o Licor Beirão é feito através de uma dupla destilação de plantas e sementes aromáticas. Portanto, não estamos muito vocacionados para mostrar, digamos, as instalações, que são ótimas. Podem o comprar.
É evidente, temos uma loja no onde Canadá. Também, exatamente. Portanto, é um licor que está disponível não só lá nas instalações, como no próprio Canadá. Olha, faremos se calhar um dia destes uma história sobre o licor Beirão, quem sabe? Olha, aqui fica então um grande obrigado de ter participado nesta iniciativa do seminário da imprensa. Exatamente. E então um bem-aja. Fica feito o convite para se dirigir às instalações e terei todo o prazer de vos mostrar como se fabrica o licor, como se produz, como se engarrafa e como é que ele é exportado para todo o mundo. Estaremos felizes com isto. Ótimo, muito obrigado. Obrigado. E é assim que terminamos então esta visita à cidade do Porto para este seminário da imprensa e fomos muito bem acolhidos. Terminamos aqui da parte do Sr. Mário Ferreira, no seu barco. Eu vou perguntar aqui ao Alberto Feio, que expôs também o seu trabalho. Alberto, eu gostaria de te perguntar se realmente estes 2 dias foram dias que tu achaste importantes no sentido do conhecimento com outros órgãos de informação a nível do mundo que quiseram também lá participar? Pois, nós neste seminário, tu falaste essencialmente sobre o Montreal Magazine, o sucesso que o Montreal Magazine tem. Eu falei de outros problemas que são situações atuais que realmente muito importantes. Nós sabemos que o Montreal Magazine é visto por uma quantidade apreciável de gente, de pessoas, que muito agradecemos, mas a nova geração, segundo estudos que foram feitos, já não vê em televisão. Eles não veem televisão porque passam o dia no web, a televisão social. Nós temos que arranjar uma solução para isso. A solução para isso é que, e é nisso que viemos falar, porque neste seminário as plataformas que existem no web foi um dos sujeitos mais importantes. Como é que o Montreal Magazine poderá passar no web? Há um problema de fontes de receitas, é evidente que não. A FPTV vive dos seus. De todas as pessoas que pagam a sua mensalidade para verem, mas eu dá-me a impressão que, na realidade, se houver uma emissão, se o Montreal Magazine passar no web, ou mesmo a SIC Internacional passar no web, vai buscar uma geração jovem que neste momento nem a vê. E aquela que está habituada a ver na televisão vai continuar a ver na televisão. Por isso acho que são duas plataformas, uma não vai eliminar a outra, elas podem viver em complementaridade e é esse grande défi, como nós costumamos dizer, que temos que encarar nos próximos anos ou muito brevemente. Nós temos a nossa página Facebook, reportagenzinhas que eu meto na página Facebook em 2 dias são vistas por cerca de 3.000 pessoas, por isso há uma complementaridade que é importante aceitá-la. Como outro assunto que realmente discutimos foi que as nossas reportagens também interessam as outras comunidades, a comunidade seja de São Francisco, seja de Paris, como nós gostamos de ver, como é que são as festas do Espírito Santo em New Bedford, são todas coisas importantes e dever haver um programa na SIC realmente reservado só para reportagens feitas nas comunidades pela diáspora. E eu estou convencido que era algo de muito importante e foi esse realmente a base das nossas discussões neste seminário, que eu considero que foi bastante importante. E o papel que eu fiz foi de dar a conhecer qual é a missão do Montreal Magazine a nível da comunidade do Quebec e para todos os portugueses que residem no Canadá, e não só, o teu papel foi de falares um bocadinho do sistema que é um documentário que pode abranger uma comunidade e dar saliência a ela. Nós, a TVPM, em colaboração com a FPTV, já fizemos 2 documentários, foi os 9 dias de Sousa Mendes, o outro foi em colaboração com a Inês Faro Correio, a Lirla Saudade, e são documentários que eu acho que poderiam ser vistos por muitas mais comunidades daquelas que são vistos. Nós vamos apresentar esta nossa lista de epiceria à SIC Internacional, a ver o que é que eles podem fazer. Ui, bonitas notícias. Vamos terminar aqui desta bonita zona de Ribeirinha, aqui um olhar tão rico
e tanta luz, eu convido para que tenham uma oportunidade de cá passar e ver com os seus olhos, de facto, a beleza que temos em Portugal. Foi assim que terminámos então aqui este encontro de 2 dias, o encontro da imprensa que decorreu na cidade do Porto. Nós não faltamos, tivemos o convite, missão cumprida, vamos expor para si todo este trabalho. Despedimos-nos, a Conceição Ferreira e Alberto Feio. Para Montreal Magazine. Até à próxima. Deus.